Sabe aquela história que te contaram sobre o Sabe aquela mundo? história que te contaram Esqueça. sobre o mundo? O mundo mudou. Esqueça. E muito. O mundo mudou. A história agora é E outra. muito. Temos A novas história formas de agora é aprender, outra. de Temos viver, novas formas de trabalhar aprender, e cuidar. de viver, Convivemos trabalhar com e novas cuidar. tecnologias, Convivemos com novas profissões tecnologias, e com isso, novas novas profissões, exigências. e com isso, novas Mas como se exigências. preparar para o futuro Mas profissional como nesse se novo preparar mundo? para o futuro profissional nesse A novo resposta é mundo? simples. A Crie uma resposta é nova simples. história para você Crie também. uma nova história para você Venha também. para a Unisa e descubra como Venha ser para a o Unisa protagonista e das descubra histórias como da ser o sua vida. protagonista das São histórias mais da de sua 50 vida. anos de tradição, São mais de cursos em 50 todas anos as de áreas do tradição, conhecimento, cursos em unidades todas as bem áreas do localizadas e conhecimento, polos em unidades todo o bem Brasil. localizadas e polos Vestibular em todo o 2022, Brasil. inscrições abertas. 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Unisa é Acesse outra história. unisa.br e Acesse saiba mais. unisa.br e saiba mais. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a professora Cristina Salles. Eu sou coordenadora do curso de Engenharia Ambiental, do curso de Gestão Ambiental e do curso de pós-graduação em Engenharia Ambiental. E hoje a gente resolveu falar um pouquinho aí sobre um tema muito importante, que é a questão da poluição ambiental. Então, é um bate-papo. Se vocês tiverem alguma pergunta, tiver alguma experiência que queiram compartilhar, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu sou formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Itajubá. Depois eu fiz meu mestrado na área de Engenharia da Energia, meu doutorado na área de Engenharia Mecânica. Todas as minhas graduações, as minhas especializações foram na área de fontes renováveis de energia. E posteriormente, eu fiz um pós-doutorado na área de climatologia e meteorologia, fazendo uma análise da qualidade do ar daqui da cidade de São Paulo, por exemplo, que atualmente eu resido aqui na cidade de São Paulo e eu fiz meu pós-doutorado aqui no programa na cidade de São Paulo. Então, eu gostaria de compartilhar aqui alguns conhecimentos, algumas experiências, trazer aqui alguns pontos muito importantes que nós que estamos atuando na área ambiental precisamos levar em consideração. Mas antes eu gostaria de saudar a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer e uma honra recebê-los aqui nesse nosso bate-papo. Eu já gostaria, desde já, de me colocar à disposição para a gente poder conversar aí em outros momentos, tá bom? Quem sabe a gente tem aí uma outra oportunidade de voltar aqui nesse bate-papo, tá bom? Então, para o nosso bate-papo começar aqui, eu trouxe aqui um trecho do manifesto da Conferência da ONU sobre o meio ambiente. Então, vamos dar uma lidinha aqui para a gente pensar por que isso foi publicado lá em 1972, está fazendo aí bodas de ouro, né? Então, é um ano que vai trazer aí algumas reuniões, alguns encontros entre diversos países, porque, olha, chegamos, vamos ver o que foi publicado em 1972, em 50 anos atrás. Ó, chegamos a um ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo. Veja a importância da gente ter aqui o coletivo, né, se unindo para a gente poder moldar as nossas ações, especialmente com maior atenção para as consequências ambientais. Então, hoje a gente liga a televisão, a gente vê um noticiário, a gente sempre tem aí um problema ambiental que é tratado, seja o desmatamento, seja a poluição atmosférica, seja a falta de qualidade da água, seja um rio contaminado, seja um solo contaminado, enfim, diversos acidentes ambientais que ocorrem ainda, né, por conta de negligência. Então, vamos continuar aqui para a gente pensar um pouquinho. Esse é um trecho que eu resolvi trazer aqui para a gente discutir um pouquinho, justamente para a gente entender o nosso papel, né, seja como profissionais da área ambiental ou profissionais de outras áreas que precisam pensar na sustentabilidade como o caminho para a gente conseguir garantir o nosso desenvolvimento. Olha, através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Então, aqui, ele já estava prevendo, né, falando um pouquinho sobre esses acidentes ambientais que tem aí um dano irreversível. Vamos lembrar aqui do dano
daquela mineradora, né, da Samarco, que aconteceu lá em Minas Gerais. É um dano que vai demorar muitos anos para você recompor aquela área, né? Sem contar os danos, né, com relação às pessoas, né, que morreram, a questão da biodiversidade, aquele recurso hídrico e aquela população que vive economicamente, que vivia economicamente daquele recurso, né? Então, é muito importante a gente ver como que isso ainda é uma pauta emergente, né? Uma pauta importante nos dias de hoje, né? 50 anos após a publicação desse manifesto. Por outro lado, através do maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. Então, é aqui que nós temos o nosso papel como profissionais da área, como atuantes e interessados em promover as gerações futuras a sustentabilidade, né? Então, o nosso papel como profissionais é achar soluções, né, minimizar esses impactos ambientais dentro de cada um dos segmentos que vamos atuar. Então, cada um vai atuar numa área, um na área de energia, outro na área de indústria química, na indústria têxtil, enfim. Cada um que for atuar em uma determinada área precisa encontrar uma solução para minimizar esses impactos ambientais. E cada área tem um impacto ambiental diferente, que traz consequências diferentes, certo? Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. Então, a gente não pode mais viver sem pensar na conservação do meio ambiente. Por quê? Vamos pensar que as mudanças climáticas, isso está alterando o clima. Estando alterando, né, a gente tendo aí essa alteração desse clima, isso vai causar um impacto ambiental, por exemplo, no regime de chuvas. E hoje nós estamos aqui fazendo um consumo de energia que é mais cara e que é mais poluente, como, por exemplo, as termoelétricas, né? A gente tem aqui áreas que vão se tornar desérticas, a gente tem a questão do degelo, né, nos polos, que vai trazer consequências irreversíveis à população, à humanidade. Então, a gente não pode esperar mais. Então, mesmo que a gente não seja um profissional formado na área ambiental, a gente precisa levar essa pauta para. A gente tem aqui, né, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, que vem aqui coordenar esforços universais. Porque o impacto que nós geramos aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, ou lá na Alemanha, ele não é local. Muitas vezes, né, ele atinge uma dimensão muito maior. Então, como a gente está falando aqui das mudanças climáticas, que é um impacto ambiental global. Então, não adianta só o Brasil fazer o uso de fontes renováveis de energia, fontes alternativas, como, por exemplo, eólica ou a solar. A gente precisa da união de outros países. E é por isso que esses países se reuniram, né? E a gente tem aqui um papel muito importante que esse programa traz, que é fazer do meio ambiente o papel central do desenvolvimento das nossas vidas, da nossa qualidade, do desenvolvimento econômico. Aí a gente tem aqui a definição, né, da sustentabilidade, que leva em consideração o tripé social, econômico e ambiental, porque também não adianta eu ter um projeto ambiental, um projeto social muito interessante, se ele não tem uma viabilidade econômica. Qual é a chance desse projeto, dessa alternativa tecnológica, ela cair em desuso? É muito grande, né? Porque a gente precisa do recurso financeiro também, né? Então, todos esses projetos precisam aliar, né, esses três pilares, que é a parte social, que é a parte ambiental e que é a parte econômica. Então, a gente tem definido aí os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Acho que vocês já ouviram falar desses objetivos, né? Que serve como uma orientação para que os países membros estabeleçam metas, né, para diminuir os impactos ambientais, de forma que a gente ter uma sociedade justa, a gente ter menor impacto ambiental, a gente promover a conservação do meio ambiente, promover a conservação dos recursos naturais. Por quê? Como a gente viu aqui,
nós temos que entender que o meio ambiente é a parcela fundamental para o desenvolvimento. Nós precisamos de água, nós precisamos de comida, nós precisamos do solo, nós precisamos do ar. Então, diversas doenças acabam acarretando por conta desses impactos ambientais, né? Então, a gente vê que, por exemplo, alguns estudos apontam que as pessoas que vivem em cidades grandes, que têm maior incidência de poluição atmosférica, ela tem uma qualidade de vida menor, ela tem uma menor expectativa de vida. Por quê? Ela vai respirando aquele gás, aqueles poluentes que foram lançados, por exemplo, dos veículos, e com isso vai trazer dano para a saúde daquela população. Eu vou fazer aqui um parênteses aqui. Eu nasci numa cidade muito pequena, né, uma cidade do interior de Minas, e eu vim para São Paulo há mais ou menos uns quase 20 anos, 18 anos. E desde que eu cheguei aqui, eu comecei a sentir diferença na minha questão respiratória, porque eu estou em contato com a poluição atmosférica com bastante expressividade. Então, isso já alterou a minha questão respiratória. Por exemplo, uma pessoa que já mora no interior, que respira aquele ar puro, aquele ar limpo, né, que a gente fala, ainda mais lá no interior de Minas, né? Deixa eu puxar aqui o sotaque para o meu lado. A gente já tem uma água de melhor qualidade, a gente tem um ar que a gente fala mais puro, porque ele tem menos poluentes. Quer dizer, esses danos que nós estamos causando aos recursos naturais, ao planeta, isso vai voltar para nós, né? Então, veja, em quase 20 anos, eu já notei essa diferença. Imagina a pessoa que já nasce, que passa muitos anos aqui, ela vai acabar tendo o desenvolvimento aí de doenças em contato com a questão da poluição ambiental. Então, a gente tem um exemplo muito clássico, que é doenças de veiculação hídrica, né? Então, cidades que não têm saneamento, que não têm tratamento de água, a gente vê que a população ela sofre com diversas doenças. Alguns amigos que moravam numa cidade próxima da minha, por 10 anos, não tinha tratamento de água, então não tinha a adição de flúor naquela água. Então, eles desenvolviam muitas cáries, porque não tinha o flúor, como a gente tem aqui nas estações de tratamento de água das cidades que contemplam aí o serviço de saneamento. Quer dizer, a falta de serviço de saneamento, a falta de conservação do meio ambiente vai trazer um impacto ambiental. E se a gente não tomar um cuidado agora, se a gente não olhar para o meio ambiente como tem sido feito um apelo em relação a isso, nós vamos sofrer consequências muito graves, né? Então, estabeleceu-se então os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem aqui a questão do combate às alterações climáticas, a questão de energia limpa, inovação, infraestrutura, a parte das comunidades sustentáveis, o consumo responsável. Quer dizer, são metas que os países precisam cumprir para que a gente possa manter o meio ambiente minimamente equilibrado. Então, esse Acordo de Paris, que foi um acordo firmado aí entre quase 200 países, que estabelece uma meta na redução das emissões dos gases de efeito estufa, que são aqueles gases que intensificam esse efeito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele na frente. Eles definiram metas que são extremamente audaciosas, extremamente importantes, para que a gente consiga combater a elevação da temperatura abaixo de 2 graus, né? Preferencialmente em 1,5 graus até o final desse século. Só que essas metas, como eu já disse, são audaciosas porque elas dependem muito de tecnologia, elas dependem muito da parceria entre os países, a cooperação entre todas as partes envolvidas, certo? Então, como eu disse, a gente não tem um impacto ambiental localizado aqui só no Brasil, só na cidade de São Paulo, só na cidade do Rio de Janeiro, só na cidade de Paris. Não, esses impactos ambientais, eles acabam trazendo consequências globais. E aí nós precisamos nos unir, né? Os países precisam se unir para cumprir essas metas que foram estabelecidas nesse acordo. E o Brasil, ele se prontificou, né? Ele se comprometeu a aumentar, né, o uso de fontes alternativas de energia. Então, a gente já tem acompanhado aqui na nossa matriz energética, que ela é
basicamente limpa, né? Porque a gente está falando aí de hidrelétrica, porque ela tem mais ou menos aí 50% de renováveis aproximadamente, né? Em comparação a outros países que têm a parte de renováveis com uma expressividade muito menor. Mas mesmo assim, uma usina hidrelétrica, ela também causa um impacto ambiental. Aliás, todas as atividades causam um impacto ambiental. O que a gente precisa é fazer um estudo desse impacto para ver qual é a tecnologia que causa um menor dano ao planeta, né? Então, o Brasil se comprometeu a utilizar as fontes alternativas de energia, né? Diminuir o uso de combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão, gás, combustível, aumentar a participação de bioenergia na matriz, né? Até 2030, veja, 2030 já está aí, né? A gente utilizar aí tecnologias limpas na indústria, diminuir a questão da geração dos resíduos, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Reduzir o desmatamento. Então, a gente liga a televisão, a gente sempre vê falando da Amazônia, do desmatamento e dos impactos ambientais que isso acomete ali aquela região, né? Então, é um grande problema ambiental aqui do Brasil que a gente precisa atuar de maneira mais enérgica para a gente conseguir cumprir essas metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris, né? E não é uma meta fácil de ser cumprida, né? A gente mudar a nossa matriz energética, a gente diminuir, fiscalizar melhor a questão do desmatamento, utilizar tecnologias avançadas para a gente minimizar a geração de resíduos, o consumo de água, o consumo de energia. A gente precisa ter tecnologias, a gente precisa ter o empenho de cada uma dessas, de todos esses pares, né, que estão envolvidos aqui nesse processo. E a gente tem o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, que vem apontando já há alguns anos a questão do aumento da temperatura na Terra, e que a gente precisa reduzir até 2030 45% das emissões de dióxido de carbono, de uma maneira geral, né? Porque a gente vê aqui nas manchetes, eu fui printando algumas telas aqui, só para a gente, para servir de ilustração aqui, né? Falando, ó, a escassez ameaça o futuro da humanidade. Vocês já imaginaram nós vivermos sem água? Será que a gente consegue viver sem água? A gente passou agora um período utilizando energia, né, de termoelétrica, porque os nossos reservatórios estavam num nível muito crítico. A gente vê que regiões em que a gente tem uma intensidade de chuva causando enchentes, deslizamentos e uma série de outras consequências por conta dessa mudança no regime de chuva, né? Olha lá, Pantanal tem pior outubro de queimadas na história e o fogo cresce 121% na Amazônia. O que esse fogo, o que essas queimadas vão trazer para o meio ambiente, né? Então, estou destruindo ali uma floresta, uma área, a biodiversidade e convertendo toda essa riqueza, né, de biodiversidade em dióxido de carbono na atmosfera. Então, eu estou intensificando esse efeito estufa. E as consequências, elas são globais e ela requer o comprometimento de todos os envolvidos nesse processo. As mudanças climáticas, elas também podem trazer consequências para a produção de alimentos. Então, ó, veja aí, olha quantos setores estão envolvidos e que dependem do meio ambiente. É por isso que lá no começo da nossa fala aqui, a gente apontou aqui que nós precisamos entender o papel do meio ambiente na sociedade. Nós dependemos de água, nós dependemos do alimento, nós dependemos do solo, nós dependemos do ar para a gente poder ter o nosso desenvolvimento, a nossa qualidade de vida, né? Então, vou fazer um exemplo aqui, vou dar para a gente entender o que é essa questão do efeito estufa, né? O efeito estufa, na verdade, ele não é um vilão. Né? A gente fala, o problema do planeta, das mudanças climáticas, é o efeito estufa. Não, o efeito estufa é algo muito benéfico e é graças a ele que a gente tem a temperatura na superfície terrestre variando aí de 8 a 15, 20 graus, né? Por quê? O que é o efeito estufa? Então, a gente tem o Sol, que tem a incidência de radiação solar, é uma energia muito energeticamente intensiva, né? Que vem trazendo aqui essa radiação. E uma parte, ela é refletida direto pelas nuvens, então já fica lá na parte mais alta da atmosfera. E a parte que incide aqui na superfície terrestre, uma parte ela volta, né, para a atmosfera, e uma parte ela acaba
ficando aqui próximo da superfície, aqui bem na troposfera. E é importante, né, que essa radiação permaneça aqui. E como que ela permanece aqui? Porque nós temos nessa atmosfera gases, que são os gases de efeito estufa. Vamos dar um exemplo aqui. O dióxido de carbono, o metano, são gases que têm... Qual é a importância deles? São gases que têm a capacidade de absorver essa radiação, né, que é incidente da superfície terrestre, e que vai manter a temperatura da Terra entre 15 graus, uma média de 15 graus. Porque senão, se toda a incidência de radiação solar ela voltasse para a atmosfera, a gente teria aqui, a gente não teria essa atmosfera como ocorre, né, com essa característica, a gente poderia ter uma superfície terrestre muito gelada. Então, a gente não conseguiria ter o desenvolvimento de vida superior. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Perdido em Marte. Quem tiver a oportunidade, assista esse filme, é muito interessante, e ele mostra exatamente isso, a atmosfera de Marte. Então, vamos pensar o que aquele astronauta teve que fazer quando ele ficou perdido lá em Marte, né, quando aconteceu um acidente, não vou dar spoiler aqui, eu quero que todo mundo assista, esse filme é muito interessante, muito legal. O que ele teve que fazer? Ele teve que criar uma atmosfera para que ele conseguisse plantar o alimento para ele poder sobreviver lá no período que ele teria que ficar lá naquele planeta, aguardando, né, o resgate, né, pelos seus colegas. Então, ali é um filme de ficção, tal, mas que vem retratar, que vem dar um exemplo de como nós temos aqui a vantagem de ter essa característica da Terra, de ter vida superior em função dessa atmosfera. Então, a gente tem aqui mais ou menos 300 ppm de dióxido de carbono, e que a gente tem monitorado e tem observado que a gente já chegou em mais de 400 ppm. Aí você vai falar assim, nossa, mas é tão pouquinho, né? Parte por milhão. Por que isso é tão preocupante? Porque esses gases, eles têm a capacidade de absorver essa radiação. Então, o que está acontecendo? Eu falei assim, mas espera aí, então eu não estou entendendo mais nada, né? O efeito estufa é um negócio bom, agora eu só estava falando de problemas. Onde está o problema, então? O problema é que a gente está mudando a composição dessa atmosfera. E como que nós estamos mudando a composição dessa atmosfera? Por meio da queima de combustíveis fósseis, por meio dos processos industriais, pela agricultura, pelo desmatamento. Por quê? Essas atividades estão lançando na atmosfera esses gases de efeito estufa. Então, o que esses gases estão fazendo? Eles estão intensificando a absorção, né? Porque tem mais gases, eles vão absorver maior radiação. Então, ela não vai refletir lá para a estratosfera, lá para a alta troposfera. Então, ela vai ficar aqui retida, aqui bem próximo de nós. E isso vai se dissipar na forma de calor, ocasionando o aquecimento global. Então, por isso que nós precisamos, né, que todos esses países que são signatários aí do Acordo de Paris e que estão envolvidos nessa causa ambiental, é diminuir essas emissões desses gases. Porque esses gases, eles têm essa característica, de absorver essa radiação. Certo? Então, essas atividades, elas precisam ser modificadas, né? Então, a gente precisa fazer um uso de combustíveis alternativos, a gente precisa melhorar os nossos processos industriais, a gente precisa diminuir o desmatamento. E nesse verão já deu para sentir o aquecimento no interior, muito quente. Sim, a gente tem assim, oscilações, né, no clima, né, ao longo de décadas. Se a gente for fazer aí um levantamento histórico, a gente tem períodos que são mais quentes e períodos que são menos quentes. Mas a gente já observa a questão da alteração do regime de chuvas, esse aumento dessa temperatura. A gente já vê regiões que são que o mar já avançou para a costa, né? Então, por conta aí do degelo lá nos polos. Então, essas consequências, elas não são do dia para a noite, né? Elas vêm acontecendo e elas vão intensificando se a gente não tomar nenhuma medida para já. Então, a questão ambiental, ela é uma questão muito emergente, é uma questão extremamente necessária. Então, cada um, tá vendo aqui, tem o Marcelo, né, engenheiro civil, ele pode providenciar lá, procurar dentro da sua área de atuação soluções que minimizem os impactos.
Então, vamos pensar aqui. Eu estou falando de engenharia civil, me veio agora aqui uma lembrança, né? Um momento aqui para a gente conversar. O uso de energia solar nas residências, nos edifícios, o reuso de água. Então, fazer já os projetos aproveitando essa água que pode ser utilizada, não para fins nobres, como a utilização para abastecimento humano, mas como para rega de jardim, para descarga de vasos sanitários e para outros usos menos nobres. O uso de materiais que podem diminuir a necessidade de refrigeração. Então, a gente precisa encontrar essas soluções, certo? Para a gente diminuir esses impactos, cada um dentro da sua área de atuação. Ok? Por quê? Os combustíveis fósseis são aqueles que já são tradicionalmente utilizados há muitos anos, eles são economicamente viáveis, porém, eles estão trazendo, né, a gente já observa, né, essas mudanças, esses impactos ambientais, e que muitas vezes são irreversíveis. Então, hoje, com o advento de tecnologias, com soluções cada vez mais inovadoras, nós precisamos lançar mão do uso de tecnologias e de soluções alternativas para minimizar esses impactos, certo? Então, está nas nossas mãos, como profissionais, atuar para que a gente diminua esses impactos ambientais. A gente tem aqui uma figura muito clássica, tá na internet, vocês vão encontrar em qualquer momento, que chama a inversão térmica, né? Então, o que eu queria trazer essa imagem aqui para a gente entender um episódio de poluição ambiental? A gente tem aqui uma configuração, né, do nosso lado esquerdo da tela, onde está lá fluxo normal, em que o ar quente que está aqui próximo da superfície, ele tende a subir, porque ele é menos denso, então ele vai seguindo um fluxo ascendente, e o ar frio, que é mais denso, ele acaba descendo. Então, a gente tem aqui uma circulação natural dessa massa de ar, que está aqui, presente aqui na nossa troposfera, certo? O que acontece? Existem casos de inversão térmica que a gente tem um resfriamento abrupto da superfície terrestre, geralmente em dias em que as noites, na verdade, as noites estão sem nebulosidade. Então, ocorre um resfriamento abrupto da superfície terrestre. Então, esse ar frio ele fica confinado aqui próximo de nós. Aí o ar quente sobe, né, pelo menos denso, então ele vai subir e ele vai confinar aqui essa camada de ar frio. Aí você vai pensar, mas o que isso tem a ver com a nossa conversa? O que aconteceu em Londres em 1952? Né? Então, foi um episódio de poluição ambiental em que, na época, né, utilizava-se muito carvão para aquecimento, para as indústrias, né? Então, eles faziam a queima daquele carvão. Então, aquele carvão, quando ele era queimado, ele emitia para a atmosfera diversos gases. Imagina a gente ter aqui, próximo de nós, gases tóxicos, nós estamos respirando esses gases, como os óxidos de enxofre, a gente tem ali material particulado. Então, isso acabou criando uma condição, uma chuva ácida, né? uma névoa ácida, né? Lá estava muito frio, né? Não sei se foi em dezembro, né? Em Londres é muito frio. Então, o que acontece? O que aconteceu lá naquele inverno em específico? Isso acontece, né? Pode acontecer em qualquer momento, porque essa condição de inversão térmica é algo natural. O problema está nas emissões desses gases que vêm dos nossos processos. Aqui nós estamos dando exemplo aqui do carvão, que é bastante utilizado na Europa, e foi muito utilizado, né, para aquecimento residencial, para a indústria, né? Então, muitas pessoas morreram asfixiadas porque eles respiraram aquela névoa tóxica, né, que tinha ali presente material particulado, dióxido de enxofre, entre outros gases. Então, procurar alternativas para minimizar essa emissão desses gases é o nosso papel. Né? Então, a gente precisa minimizar esses impactos ambientais porque nós mesmos vamos sofrer as consequências. Saiu aqui recentemente, em 2021, um relatório da Belpre em que fala da questão dos resíduos, né? Eles falam bastante dos resíduos e que teve um aumento de 4% da geração dos resíduos nesse período de pandemia que nós estamos, né, finalmente aí, tudo indica que a gente esteja saindo desse período de pandemia. Por quê? A gente teve um maior consumo de embalagens, a gente teve muitas compras pela internet,
consumo de alimentos prontos, porque a gente estava fazendo home office, a gente tinha muita pressa, a gente teve que mudar os nossos hábitos. Resíduos da construção civil, o pessoal aí da construção civil que está presente aqui. Por quê? Muitas pessoas acabaram ficando nas suas residências, né, porque não podiam sair para a rua, não podiam ir para o trabalho, para a gente, né, manter o isolamento social, e muitas dessas pessoas quiseram fazer uma reforma nas suas casas. Então, esse relatório apresentou um aumento de 4% na geração de resíduos, que já é expressivo. E qual que é o grande problema dos resíduos? Né? Eu pergunto aqui para vocês. Para a gente produzir um celular, um plástico, um papel, qualquer tipo de material que nós usamos no dia a dia, nós extraímos do meio ambiente os recursos naturais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da latinha, né? Latinha de refrigerante. Hoje a gente recicla essa latinha, né? Mas então, para a gente retirar esse material, o alumínio, né, do meio ambiente, a gente tem um gasto energético para tirar, né, a matéria-prima, para fazer o processo de mineração, extrair a bauxita, que tem um gasto de energia, um gasto de água muito intenso. E eu utilizar aquele metal, né, o metal secundário, que é aquele que já foi reaproveitado, eu minimizo uma parcela desse gasto de energia, desse gasto de água. Então, eu estou, de uma maneira direta, conservando o meio ambiente, deixando de extrair da atmosfera, deixando de impactar aquela área, de tornar aquela área, às vezes, irrecuperável, aproveitando o material que já está aqui disponibilizado, né? Então, eu sempre, quando eu estou dando aula, a gente está conversando, bate-papo, eu sempre pego os meus copos ali de requeijão, né? Porque eu vou comprar meu requeijão no supermercado, o que eu vou fazer com aquele copo? Eu vou jogar fora? Não, eu vou utilizar aquele material. Eu estou reaproveitando. Se eu fosse jogar ele fora, a indústria vai ter que fazer a extração do material para produzir aquele vidro, para poder armazenar o requeijão e trazer aqui para o meu consumo. E isso acontece com todos os tipos de produtos. Então, fica aqui uma oportunidade, né? O setor de resíduos, ele é um grande aliado na redução dos gases de efeito estufa. Porque eu minimizo a quantidade de água, eu minimizo a quantidade de energia que eu estou usando no meu processo. Certo? Porque eu deixo de extrair da atmosfera, do meio ambiente, esses recursos naturais. Ou seja, eu deixo de impactar aquele ambiente. Certo? E falando de água, a gente tem aqui diversas fontes que podem poluir os nossos recursos, sejam os nossos recursos superficiais, quanto também os nossos recursos subterrâneos, como os nossos aquíferos. Então, fazendo um gancho aqui com os resíduos, hoje o que a gente faz com o nosso resíduo? A gente dispõe ele, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no aterro sanitário. Depois de extrair todas as possibilidades de minimizar a geração, de reduzir, de reciclar, reutilizar, tratar, quando a gente não tem mais nada para fazer com aquele material, não é possível extrair nenhum tipo de bem daquele resíduo, né? Fazer um uso nobre daquele resíduo, eu vou dispô-lo num aterro sanitário. E se eu não tiver condições técnicas e operacionais adequadas, eu posso contaminar o lençol freático. E eu ainda gero gases que vão contribuir para as mudanças climáticas, porque a decomposição da matéria orgânica, ela gera, produz metano, né, que a gente está fazendo a decomposição anaeróbia daquela matéria orgânica, que foi disposta ali naquele processo de resíduo, e esse metano, ele tem um potencial de aquecimento global 21 vezes superior ao dióxido de carbono. Então, o metano, ele é 21 vezes mais poluente no que diz respeito ao aquecimento global do que, por exemplo, o dióxido de carbono. Então, o resíduo, os resíduos, né, o lixo, de uma maneira geral, ele pode vir a contribuir para a gente minimizar esses impactos ambientais relacionados às mudanças climáticas. Sem contar que eu deixo de extrair da atmosfera, então eu deixo de usar energia. A nossa energia é a base da hidrelétrica, sim, a gente tem uma participação da eólica solar que vem crescente aí nos últimos anos, sim, mas ela também gera um impacto ambiental, né? Então, não é porque eu estou fazendo uso de uma energia renovável que eu não estou gerando impacto. Então, o resíduo, ele acaba vindo como uma oportunidade, vocês aí profissionais que pretendem atuar aí na área ambiental ou em outras áreas, que podem ver ali no seu resíduo uma fonte de dinheiro, né? Então, hoje, inclusive, a gente nem chama de lixo, a gente chama de resíduo, porque do resíduo eu posso extrair ali uma matéria-prima para um outro produto, para um outro processo.
E aí, com relação a outras fontes de contaminação, de poluição hídrica, né? A gente tem aí substâncias das indústrias químicas, da agricultura, que podem contaminar ali os rios, que podem contaminar o nosso lençol freático, esgoto que não é tratado, né? Fossa que não é bem dimensionada, o próprio processo da mineração. Então, a gente viu aqui, eu já até dei um exemplo, tá aqui na nossa transparência, né? Que a mineração, ela causa um impacto, né, na paisagem daquela área, e a gente vivenciou aí alguns acidentes na área da mineração, né, infelizmente, que vieram trazer aí consequências muitas vezes irreversíveis e dano à população, né, que vivia e sobrevivia ali daquela área, sem contar, né, no número de mortes que aconteceu lá em Brumadinho, né. Então, a gente trouxe aqui essas imagens para a gente entender como que é sério a gente precisar implantar uma atividade, né, seguir a legislação, fazer o processo de licenciamento de forma adequada para a gente minimizar esses impactos ambientais. Então, a gente tem aí ó, a água de barro, né, que vira aquela lama que trouxe consigo ali dejetos e outros poluentes, que veio assim devastando ali o Rio Doce, né? E para a gente recuperar essa área, quantos anos? O que a gente vai precisar? A gente tem tecnologia avançada para isso, né? Então a gente tem aqui alguns pontos que eu trouxe aqui para a gente entender o quanto é importante a gente lançar mão de tecnologias avançadas. Vou dar um exemplo aqui da hidrelétrica, né? A gente está falando aqui, a nossa energia é limpa, a gente usa hidrelétrica, ela é renovável. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. A gente tem aqui uma transparência que a gente tem ali a usina hidrelétrica de Santo Antônio, né? Que ela é considerada uma usina hidrelétrica a fio d'água, ou seja, ela usa o mínimo de reserva possível. Vamos comparar aqui com a usina de Balbina, né? Que é considerada uma tragédia ambiental significativa dentro dessa área, né? Então, a usina de Balbina, ela ocupa uma área muito grande para gerar uma potência de 250 megawatts, em comparação, por exemplo, com Itaipu, que utiliza uma área praticamente a metade e gera 14 mil megawatts. Quer dizer, então a gente precisa pensar onde nós vamos instalar a nossa usina hidrelétrica, de que forma, qual a configuração daquela usina hidrelétrica e de qualquer outro empreendimento, para a gente minimizar esses impactos ambientais, a gente ter um melhor custo-benefício. Aí o estudo de impacto ambiental, ele vem trazer para nós uma comparação com alternativas tecnológicas, com alternativas locacionais, para quê? Para que a gente minimize os impactos ambientais. A gente pode ficar sem energia? Não, a gente não pode, a gente precisa de energia. Mas a gente consegue minimizar esses impactos ambientais? Hoje a gente já tem aí alternativas, né, as PCHs, a gente tem as usinas a fio d'água, que tendem a minimizar esses impactos ambientais. Então, vamos fazer um exercício aqui, ó. Olha ali, a área do reservatório de Balbina, 2.360 quilômetros quadrados, para gerar uma potência de 250 megawatts. Veja, estou gerando uma energia, né, eu tenho uma potência ali para gerar uma determinada energia. Vamos comparar aqui com Santo Antônio. Foi o exemplo que a gente deu aqui, mas a gente pode comparar isso com qualquer outra usina hidrelétrica. Vocês podem pegar aí no Ministério de Minas e Energia e fazer essa comparação aí. Olha Santo Antônio, ocupa uma área muito menor, para gerar muito mais energia, né? Porque a gente tem uma potência ali de 3.150 megawatts. Quer dizer, será que a gente não consegue achar uma alternativa, uma área em que a gente consiga minimizar esses impactos ambientais? Esse é o nosso papel. Nós somos os seres pensantes aqui nesse processo. Então, nós precisamos entender, estudar e verificar quais são as alternativas tecnológicas, quais são as alternativas locacionais, o que a gente pode fazer para a gente minimizar esses impactos ambientais, né? Então, esse é o nosso papel aqui nesse processo. Se você for um profissional da área ambiental, óbvio, você já vai ter a base, né, o conhecimento técnico, mas nós nunca trabalhamos sozinhos, né? A gente tem que pensar nisso. Então, nós vamos encontrar aí, durante a nossa carreira, profissionais que têm as suas necessidades, as suas demandas. Então, a gente tem aqui a participação do Marcelo aqui, que é representante aqui da Engenharia Civil,
que ele tem a necessidade dele de construir ali, de fazer o empreendimento dele, e nós de acharmos uma solução para minimizar os impactos do empreendimento dele. Então, nós vamos trabalhar em conjunto, né? Então, o setor agrícola, o setor de energia, enfim, todos precisamos, dependemos do meio ambiente e precisamos fornecer às gerações futuras um meio ambiente limpo, sustentável, equilibrado, porque nós estamos sofrendo essas consequências. A gente não conseguiu trazer aqui todos os impactos ambientais, mas a gente trouxe aqui algumas emergências ambientais, alguns pontos que trouxeram consequências muito significativas aqui no nosso dia a dia. Então, fica aqui, né, essa minha reflexão, né, para a gente ver o que nós podemos encontrar no mercado de tecnologia que possa minimizar esses problemas que assolam aí o mundo de uma maneira geral e de que forma nós vamos conseguir atuar para minimizar esses impactos ambientais. E aqui eu encerro a minha fala, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm aqui uma experiência, que na verdade é um bate-papo, mas acabou que eu acabei falando, né, sozinha aqui, mas se vocês tiverem alguma colocação, deixa eu ver aqui, ó, a Vilma. Quando a senhora falou dos impactos ambientais, me lembrei. Agora, morando no Maranhão, visitei o complexo eólico Ômega em Paulinhos Neves. Impacto ambiental zero. Sem contar que a população do local não teve que sair do local e ainda aumentar o turismo da cidade próxima. É isso que a gente está falando aqui, né? A gente aproveitar as oportunidades, né? Todas as atividades geram impacto ambiental. Então, hoje nós levantamos, tomamos o nosso café, tomamos o nosso banho e viemos para o nosso trabalho. Nós geramos impacto ambiental, seja no transporte, seja na alimentação, nos resíduos da nossa residência. Nós vamos voltar para casa, vamos tomar um banho, fazer um jantar e vamos gerar mais impactos ambientais. O que a gente pode fazer? Vamos aproveitar as oportunidades, porque elas existem. Olha aí, resíduos, energia, a agricultura, a construção civil. O que nós podemos, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas o que nós podemos fazer para aproveitar essas oportunidades e minimizar esses impactos? Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu fiz em Minas, né, na minha cidade natal, e toda vez que eu ia nesse trânsito entre Fernão Dias, entre a minha cidade e São Paulo, né, que eu acabava pegando a Fernão Dias, eu sempre via pás eólicas, né, sendo transportadas de um lado para o outro, né? E algum tempo atrás eu participei de uma palestra, né, de um seminário, em que foi questionado, né, por que o Brasil não investia em energia eólica? Há mais ou menos uns 15 anos essa pergunta. E aí passou aí 10 anos, sei lá, 8 anos, e eu já comecei a perceber, né, então transitava ali junto com essas pás eólicas. A gente tem aumentado essas fontes, né, renováveis, essas fontes alternativas da nossa matriz. Mas a gente ainda tem muito a caminhar para a gente diminuir a nossa dependência de petróleo, por exemplo, né? E a gente está vendo agora, né, a questão da nossa dependência do petróleo, a nossa dependência de produtos de fertilizantes e outros, e que o petróleo ele é um motivo de muitas guerras, né, de muitos conflitos, né? Então, por que não a gente buscar uma alternativa aqui para o nosso país? Nós somos um país tropical, nós temos um país que tem uma extensão territorial significativa, nós temos capacidade técnica de trazer tecnologias, desenvolver tecnologias que sejam sustentáveis para minimizar esses impactos ambientais, e esse é o nosso papel, né? Então, ó, quem falou aqui? Faço ciências biológicas, eu não consigo ver o nome, mas, ó, faço ciências biológicas, tenho muito interesse na área de ecologia e sustentabilidade. É isso mesmo, gente, a gente precisa ir atrás do que está sendo praticado, né, em outros países, nas indústrias, mas, né, que tem essa sustentabilidade, né, na sua veia, né, para a gente poder aplicar isso dentro do segmento que nós estamos atuando. E assim, é conhecendo o processo, conhecendo o que nós estamos fazendo, que a gente vai conseguir achar uma alternativa. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito simples, mas que traz um benefício ambiental, né? A gente tem aqui algumas empresas de cosméticos em que elas
diminuíram o uso de embalagens, aplicando ali o uso de embalagens refil, que usam uma menor quantidade de plástico. A gente tem também a questão do papel higiênico, né? Então, o papel higiênico hoje ele ocupa um espaço menor, né? Então, tem uma compressão ali no papel para ele ocupar um volume menor. Então, eu consigo transportar, né? Que o nosso transporte, a maioria deles é por meio de caminhões, né? Então, gera também um impacto ambiental, porque tem a queima dos combustíveis fósseis, né? Diesel, principalmente, e que emitem para a atmosfera esses gases, mas a gente consegue transportar um maior volume de material ocupando, uma maior quantidade de material ocupando um menor volume, né? Então, a gente acaba tendo ali um menor impacto ambiental. Gera impacto ambiental? Gera, mas a gente está ali traçando alternativas para a gente diminuir. Por exemplo, o uso de consumo de alimentos locais, né? Então, aquela cidade tem ali o seu produtor rural e vai vender ali naquela região. Quer dizer, não precisa transportar esse material a longas distâncias, né? Então, esses são alguns exemplos que a gente pode, que a gente precisa lançar mão aqui e buscar, né? E a gente precisa planejar, administrar e conduzir boas práticas de sustentabilidade. Esse é o nosso papel. Tá certo? Deixa eu ver aqui se alguém tem mais alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer um comentário. Ó, eu sou de Rondônia, moro no Maranhão já há 7 anos. Quando vim para cá, já tinha concluído a construção da usina do Rio Madeira. Hoje, 7 anos após essa conclusão, todo ano a enchente é maior para os ribeirinhos. Sim, tá? Ela desestruturou aquela área, né? Então, onde que tem a vazão daquela água que ficava ali naquela margem? Então, ela acabou se estendendo, né? Já teve distrito que já sumiu, as pessoas tiveram que ser levadas para outras cidades. Não. Tudo porque o volume de água aumentou e o rio mudou de leito. Sim, todas essas atividades, elas causam, qualquer mudança, ela vai causar uma alteração naquela região. Então, é importante que a gente faça uso aí dessas soluções tecnológicas e locacionais para a gente poder minimizar esses impactos. Era isso, pessoal. Olha, eu vou deixar aqui o meu contato, ó, vou digitar aqui no e-mail. Caso vocês queiram compartilhar aqui alguma experiência, se vocês quiserem conversar mais um pouquinho, a gente pode remarcar um novo bate-papo, falando de outros temas que vocês tenham interesse. Eu deixo aqui o meu contato e fico à disposição. Fico muito feliz da participação de vocês. Eu agradeço a todos e eu espero vê-los no próximo evento, né? A gente sempre organiza aí esse bate-papo, então fiquem atentos aqui às nossas redes sociais, ao site da universidade. Vocês têm aqui meu contato agora, se vocês quiserem compartilhar, trocar uma experiência, eu estou à disposição de vocês. Agradeço a cada um e realmente é mesmo um assunto muito intenso aqui para pouco tempo, mas deixo aqui meu contato para a gente poder conversar numa outra oportunidade. Muito obrigada a todos e até uma próxima.